Empreenda Mais. Oferecimento. Ozan, em respeito a você. Olá, sejam bem-vindos a mais um Empreenda Mais. E hoje eu converso com Roberta Migucci. Migucci ou Migucci? Bigucci. Bigucci. Nenhum nem outro, como eu falei. Eu prefiro corrigir assim ao vivo, porque senão eu vou ficar aqui voltando toda hora. Mas eu adoro conversar, e a maioria das vezes é isso que acontece aqui no Empreenda, com mulheres que realmente rompem barreiras, que vão além do que é esperado. Vocês também, o que é esperado? Ou se você esperava alguma coisa das pessoas, se você liga para isso, as pessoas esperam alguma coisa de você, Roberta. Primeiro, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente sabe que ela é super ocupada. A Roberta, ela é construtora, ela vai falar disso também, vem do ABC, veio conversar com a gente. E a primeira pergunta vai ser essa: você vai desbravando sem esperar nada do que as pessoas esperam de você. Obrigada pelo convite, né, de poder contar um pouquinho da história. Não, eu não espero nada, e nem elogios, para falar a verdade, né? A gente não espera nada. Eu venho de uma família de empreendedores, meu pai, ele sempre foi muito curioso, né? Eu falo que o empreendedor, ele é curioso. Precisa. Então ele veio sempre, desde pequeno, nós somos 4 irmãos, a gente viu isso desde pequeno. Eu tinha 13 anos, eu fui ser monitora de acampamento de criança, fui dar aula de balé com 13 anos. Eu abri um grupo de palhaço para uma festa de criança com 15 anos. Eu também fui professora de balé a vida inteira. Então, e assim, eu sempre tive, acho que na veia, esse espírito empreendedor, mas eu não tive plano de negócios, né, oficial, para fazer um grupo de palhaço. Estou tão aliviada com a notícia. Não, eu não tive. Várias coisas aconteceram na minha vida sem planejar. Mas a partir do momento que eu ponho na cabeça que aquele negócio vai acontecer, ele vai acontecer. Então eu acho que isso é o que faz acontecer as coisas, faz a diferença. Eu também, eu não tenho problema nenhum as pessoas desistirem das coisas, não tem problema nenhum, mas eu também, tudo que eu comecei, eu termino. Se eu começo, eu termino. Não, e acreditar, né? Porque muita gente fala assim, eu sempre brinco, né? Pessoal, você tá louca. Cara, eu acho que essa palavra... Nossa, se falar isso. Assim, eu falo, como assim que eu tô louca? Isso vai agora que eu vou. Gente, aqui, sabe o que vai acontecer? Vai ser uma terapia, porque ela vai falar e falar, uva. E aí, foi assim, começou. Mas por que a construtora? Meu pai trabalhava numa construtora, antes ele trabalhava numa empresa, na Mercedes-Benz, como auditora. Ele foi trabalhar numa construtora e depois de algum tempo ele fundou a construtora dele. Então a construtora que eu trabalho é da família, do meu pai. Sim. Então meu pai fundou a construtora, vai fazer 40 anos, esse ano é Bigucci, faz 40 anos em outubro. Ele fundou a empresa e nós começamos a trabalhar lá. E ninguém entrou na empresa como diretor, óbvio, né? Nós entramos na empresa, meu irmão era homem seta, sabe aquelas placas, homem carregando seta pra falar onde é o empreendimento? Ai, sei! Ele era homem seta. Homem seta. E eu fazia repasse de crédito imobiliário, tipo, a empresa em São Bernardo, e eu tinha que ir para Osasco, eu nunca esqueço disso, de ônibus, 2 vezes por dia, às vezes, para fazer uma pastinha, de levar um cliente, discutir o cliente. Então, assim, eu sabia na época nome, sobrenome, data de nascimento, RG, CPF de todos os clientes. Por quê? Porque a gente pôs a mão na massa. Nenhum de nós entrou lá, eu sou filho do dono e você é o herdeiro. Não, muito pelo contrário, né? Meu pai sempre ensinou, meus pais, minha mãe também, sempre ensinou que a gente tinha que dar o exemplo. Ser o primeiro a chegar, o último a sair. E aí veio acontecendo, as coisas foram fluindo. Então, eu estou no mercado da construção civil porque é um negócio da família. E aí, quando começou essa vontade, foi dinheiro. Foi pra você ter um dinheirinho ali. Comprar a calça da Zumbi, aposto que era a calça da Zumbi. Não era isso? Que era, né? A gente queria isso. O rainho do churrasco. Exatamente. A gente começou a empreender pra isso, gente. É pra isso que a gente começou a empreender. Você vai ter uma idade agora, né? Acho que existe. Aquela idade que a gente vinha na balada na Loft. Na Loft, você ia falar, gente do céu, conheci meu marido na Zoom. Dancei na Loft várias vezes, que era bailarina também. Então, tava falando ontem da Loft, ainda que ontem a gente fui jurada no Garotos e Garotas da Unisanta dos Jogos, e o primeiro foi na Loft.
Que a minha amiga ganhou a primeira garota Unisanta. Imagina Mas isso aí a gente ouvia contar, a gente não é dessa época, né? Entendeu? Mas vamos lá, voltar pra construção civil. Então, aí fala assim, começou pelo dinheiro. Na construtora, não. Na verdade, começou porque eu não queria ficar em casa. Meu irmão já tinha ido trabalhar e eu não tenho... Eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a trabalhar, eu entrei no departamento de contabilidade, que eu odiei fazer aquilo, porque era uma coisa muito parada, muito rotineira. E aí começamos a mudar. Então, nunca foi pelo dinheiro, no meu caso. Porque meu pai, na época, ele me sustentava. E meu pai tinha uma mentalidade, agora não mais, óbvio, né? Mas na época que eu ia casar e cuidar dos filhos, e meu marido ia me sustentar. E aconteceu? Claro que não, né? Eu lembro de uma situação que, uma semana antes do meu casamento, meu pai falou assim, essa semana você não vai trabalhar porque você precisa aprender a cozinhar com a sua mãe. E eu olhei pra cara dele e falei, não vai funcionar. Então, assim, sempre gostei de inovação, sempre gostei de desafios. Então, uma coisa que eu sempre falo, pra mim, é que tá muito na minha cabeça agora, né? As pessoas ficam muito atrás de se esconder em ser minoria. Sou mulher, eu tenho deficiência, eu sou... Não importa. Quando a gente se esconde, a gente fica só se desculpando. Sim. Então eu sempre aproveitei, você sofreu machismo? Claro que sim, mas eu vou me esconder atrás? Não, eu vou usar isso como um desafio. Falar, agora, peraí que eu vou te contar uma coisa. E aí é uma oportunidade que vira uma conquista depois, né? E no seu caso, a construtora tem esse peso familiar de você admirar, provavelmente, lógico, o seu pai e o trabalho e essa vontade de perpetuar isso. Por respeito, por admiração, por acreditar no negócio. Não, e exemplos, né? Meus pais, minha mãe não trabalha na empresa, mas nunca trabalhou, mas sempre deu a estrutura, né? A mãe é aquela que quando a gente tá nervoso no escritório assim, fala assim, mãe, aconteceu isso, fala com o papai, sabe assim? Até hoje. Então, a gente, tudo é muito familiar, é muito profissional a nossa empresa, mas é tudo muito familiar, inclusive com 150 colaboradores lá dentro. A gente vive cada compra de terreno, cada empreendimento que a gente lança e cada entrega que a gente faz como se fosse a nossa casa. Então isso veio da minha família, que a gente passa para todos os colaboradores que estão lá dentro. Então a minha mãe sempre com a parte social, meu pai também, né? Meus pais fundaram um orfanato, minha mãe fazia aquelas macarronadas para juntar dinheiro para fazer para as entidades. Então, esse olhar social da família e como que a gente conseguiu passar para a empresa, e mesmo hoje, com 150 colaboradores e mais de, 500 torres entregues, a gente faz cada uma ser como se fosse para nós, como se eu fosse morar lá. Isso é muito... É história, é justamente respeito às pessoas que estão envolvidas no seu trabalho, os consumidores, ver a entrega de torres deve ser incrível. Eu já participei com algumas construtoras aqui em Santos na entrega das chaves. É uma emoção porque cada pessoa ali tem uma história e tem um desafio de realmente ter conseguido aquilo lá. É uma conquista para eles de vida. Aqui no Brasil, o sonho da casa própria, ele é o primeiro... 99% das pessoas, se a gente for fazer essa pesquisa, você trabalha com esse sonho. Não, e sabe que assim, nós temos é muito democrático lá dentro, e nós temos uma equipe de atendimento que elas falaram, a gente vai fazer a entrega dessa forma nesse empreendimento. Elas definem lá o que querem fazer. E quando termina a entrega, eu já vi essas meninas assim, ninguém vendo, não era pra ninguém, era pra elas. Elas se abraçando, chorando, da emoção de ver, de poder entregar as chaves para as pessoas. Então, assim, e você contou, né, cada apartamento, cada chave, que é só uma chave, né? É só uma chave que vai numa necessaire, é uma vida. É uma vida. E a gente tem uma revista, a Amigos tem uma revista trimestral, que a gente conta algumas histórias dessas entregas de chaves de moradores que vão lá e contam a história, faz o depoimento deles, o que eles passaram para chegar lá. Então a gente nunca entrega uma chave, a gente entrega o sonho da casa própria. Bem, isso não é slogan, não, isso não é marketing, não. Isso é e eu acredito nisso, eu vejo isso no brilho dos seus olhos. A gente não combinou nada do que a gente ia falar. Eu quis conhecer a Roberta junto com vocês, e isso é muito importante, passar para o público, passar uma mulher que segue um legado de família, é uma mulher que entende o que o outro precisa. O empreendedor, ele tem como propriedade resolver
as dores das pessoas, entregar sonhos, e é isso que eles fazem. Então é muito legal te conhecer junto com o público. E quando a gente falou lá atrás, que eu perguntei do dinheiro, é justamente porque não tem problema. E um sonho, ele supera qualquer coisa. Um propósito, ele supera qualquer coisa. O dinheiro é uma energia, como eu falei lá no começo. Então, do desejo de comprar a calça da Zup para entregar torres de sonhos para as pessoas. Não, mas é que assim, você falou do dinheiro, que eu falei, não é essa a questão, mas é óbvio, né? Eu trabalharia de graça, porque eu também eu trabalharia de graça, de verdade. É óbvio que é bom mas dinheiro, o dinheiro precisa, é liberdade. Né? Não, eu quero viajar, quero fazer, mas óbvio que eu gosto. Mas o dinheiro é liberdade até para você lançar uma revista na sua construtora, de ter o a mais, de agregar serviços para o seu consumidor. Mas eu acho que nessa parte de empreender, se você parar para pensar, eu faria isso de graça, e você falar que a resposta é não, então você está no caminho errado. Sim. Você tem que fazer. Você faz só pelo dinheiro. Então assim, óbvio, todo mundo quer o dinheiro, ninguém vai Sim. empreender nada por falta se não seja o dinheiro. Mas para pensar, eu faria isso se eu não ganhasse nada? Se você responder que sim, você tem alguma coisa que não está encaixando. Quando eu falei lá atrás que eu dava aula de balé, mas eu queria dar aula de balé. Se eles falassem pra mim, olha, sem nada, não vai ganhar, eu queria. Porque a gente quer começar. Porque começar, não que a gente fosse fazer isso pro resto da vida, mas pra gente começar a realmente entrar no mercado de trabalho, desse mercado que é ter a sua vida, a direção da sua vida. Eu acho que a gente tem muito assim, quando você quer, você faz. Sim. Começa por aí. Então a nossa empresa é uma construtora familiar, mas nós temos 5 projetos sociais que não tem nada a ver com construção, nada a ver. Mas é a responsabilidade. Então isso que eu falo. Então, porque às vezes meu pai fala assim, nossa empresa parece uma ONG, não uma construtora. Eu falei que a gente constrói com amor e não com tijolo, né? Mas esse lado de querer fazer, de ter vontade, o social não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro, nada a ver. Ou, na verdade, tem no sentido de poder proporcionar para outras pessoas dignidade, porque o dinheiro traz isso. O dinheiro traz dignidade. E você proporciona para as pessoas dignidade. Outro dia eu estava conversando, até falei com a Roberta, e aqui vira uma casa, né? Casa da Roberta. Casa de... Mas eu estava entrevistando a Juliana, não vou lembrar o sobrenome, no Dia Criativo que teve aqui em Santos, e ela tem um trabalho social aqui em Santos, justamente de levar para as crianças não favorecidas socialmente, abrir o olho, abrir o olhar para sonhar. Porque se você não consegue enxergar, se você não consegue sonhar, você não vai conseguir fazer. E quando você entrega o básico, quando você entrega a dignidade, seja em comida, seja em moradia, seja em bem-estar, você dá essa possibilidade, poxa, eu posso querer mais. Isso vem junto com uma outra coisa que eu ouvi esses dias, né? Você não consegue ser aquilo que você não consegue ver. Exatamente. Aí eu fiquei assim, mas... O Disney já dizia. Se eu entendeu? Porque tem muita gente que realizar. fala assim, por exemplo, na MB Goods a maioria são mulheres, apesar de ser um mercado masculino, que é o mercado imobiliário é masculino, mas a maioria são mulheres. E aí tem várias mulheres na gerência. A minha gerência, a maioria é feminina do que masculina. E aí você fala, os meus colaboradores sabem que eles podem chegar à gerência, independente de eles serem filhos, independente de serem homens ou mulheres. Então assim, as pessoas conseguem ver lá na frente e acreditam que elas podem fazer. Então eu acho que os projetos sociais todos que existem no mundo é para a pessoa, para dar dignidade, mas para as pessoas verem que todo mundo pode fazer o que quiser. Então eu sempre falo assim, eu tenho um grupo de palhaço que visita hospital de criança com câncer. Eu tenho esse grupo. Mas eu não sei ser palhaço. Tá bom, gente, mas você sabe fazer site? Então faz o site do nosso grupo. Sabe costurar? Relatório? Faz a fantasia, Faz a né? fantasia. Então sabe mexer no Excel? Sabe maquiar? É isso aí. Então assim, você pode fazer qualquer coisa. O que não pode é falar assim, eu vou ver. Vamos combinar? Sabe o famoso vamos combinar? Depois a gente vê? Depois a gente vê? Então assim, quando você fala, eu sempre falo que tudo tá na minha agenda. Você fala pra mim aqui agora, a gente vai sair daqui, agora vamos fazer uma visita aqui no seu estúdio.
Se não for hoje, eu vou anotar aqui e vou te cobrar. Você falou que eu ia fazer uma visita no seu estúdio. Porque senão a gente esquece, a vida é louca, passa, e a gente não faz, só fica nessa história do vamos combinar. Então, É que você é da execução. Então tem que ter entrega. eu sou da execução. E falando em ação social, você tem uma linda aqui em São Vicente. A gente tem o Big Vizinhança, que é onde nós cuidamos do vizinho. Então, o vizinho ele vai conhecer o mestre da obra, ou vai conhecer os próprios futuros clientes, que serão vizinhos. E nós tivemos algumas ações aqui em São Vicente, no Easy São Vicente, que fizemos conversa de roda de mulheres, automaquiagem, fizemos evento pet, fizemos a revitalização da Praça dos Skatistas ali na frente do BLT em São Vicente. E agora, em maio, nós vamos construir a segunda torre, porque a primeira foi um sucesso. Então eu convido todo mundo para ir lá, para poder fazer parte do Big Vizinhança, porque lá nós vamos fazer várias ações voltadas para você conhecer o empreendimento, mas para você conhecer onde a pessoa vai morar, conhecer os vizinhos, conhecer a obra. Então vai ser lá na frente na Praça dos Skatistas, e eu acho que vale a pena conhecer, porque é um lado que vocês vão conhecer o lado humano da construtora, não só o lado tijolo. Tudo que a gente falou hoje. Eu poderia ficar aqui horas conversando com a Roberta, eu acho que realmente é uma aula de várias, não só de empreendedorismo feminino, mas de várias percepções. E só tenho que te agradecer. Muito obrigada por você ter tirado um tempo para vir aqui conversar com a gente. Obrigada a você pelo convite. A Ozan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Nesse bloco eu converso com Danilo Duarte, da Duarte Imobiliária. Na verdade, ele é muito mais que isso. Não é só um imobiliário. Hoje, quando eu te apresento, eu me questiono. Não é isso o que você faz. Você cuida realmente dos sonhos das pessoas. Eu conversei no bloco anterior com a Roberta Micucci, que é representando a consultora, que é consultora, e ela faz exatamente isso. Uma chave na hora da entrega não é só uma chave, é a vida da pessoa. É a mesma coisa a Duarte, ela trabalha com imóveis de terceiro, então você tem um imóvel para vender, ele vende para você. E é isso, você capta sonhos para as pessoas. Exatamente. A profissão do corretor de imóveis, ela é muito antiga. Então, as pessoas têm aquela visão do corretor de antigamente, que ele ia lá, apresentava um imóvel, e se desse a sorte de você gostar, vendia. Uhum. Só que como tudo no mercado, ela evoluiu de uma forma muito drástica, e principalmente com a pandemia, ela evoluiu numa velocidade muito grande. E a profissão não é mais só essa. Hoje nós temos que ser, de fato, consultores, né? E o diferencial nosso é exatamente esse. A gente entende para poder atender. Eu acho que essa é a grande diferença, é a grande sacada que você precisa ter. E a gente enfrenta muita dificuldade no mercado hoje em dia, porque, infelizmente, o consumidor, os clientes, eles estão tão calejados de ser tão mal atendidos, de ouvir tão mal da profissão, que a gente tem dificuldade de conseguir atender, de conseguir entender, porque eles não se abrem para a gente, eles são muito fechados, porque ficam com medo, têm receio, acham que o corretor, de fato, não vai conseguir entender a necessidade dele para poder atendê-lo da melhor forma possível. Então essa é uma barreira que a gente tem trabalhado, profissionalizando o nosso profissional, melhorando o nosso time de vendas, né? E procurando fazer os nossos clientes entenderem isso, que nós somos um parceiro deles. Que é óbvio que a gente está trabalhando, que a gente quer ganhar a nossa comissão e etc. Mas a comissão ela é uma consequência de um trabalho bem feito. Trabalho. Exatamente. Eu gosto de conversar com o Duarte. Duarte está aqui no Empreenda Mais, que é um programa de empreendedorismo que fala disso, porque ele nos educa. Lógico que a gente está falando do setor dele imobiliário, mas ele tem uma veia empreendedor que ele consegue detectar, que é isso que o empreendedor precisa, a necessidade do seu público, a necessidade das pessoas. E outra coisa que ele trabalha muito, que eu vejo muito na Duarte, é inovação. Quando a gente fala em inovação, está muito ligada à tecnologia, sim, eles usam quando precisam. Mas a inovação está muito mais ligada ao, peraí, o que o mercado precisa? Peraí, o que mudou?
que vai ser melhor para o meu cliente, o que vai ser melhor para o meu cliente, o que vai ser melhor para o meu cliente, que é a base do empreendedorismo. Né? Exatamente. A Duarte é uma empresa bebê, nós estamos no mercado como imobiliária aberta há pouco tempo. Eu tenho mais de 10 anos de mercado, então eu venho acompanhando toda essa inovação do mercado. E com a Duarte, a gente se preocupa cada vez mais em acompanhar o mercado, entender quais são as tendências do mercado para poder assessorar os nossos clientes, construtores, etc. A gente também vende terrenos para incorporação, então quando o construtor nos procura para comprar um terreno, a gente faz um estudo, se aquele terreno é viável, que tipo de produto que ele pode lançar lá, como é que ele pode fazer. Então a gente tem se preocupado em aprimorar o escritório para que a gente consiga atender em todos os casos, em todos os ângulos dos nossos clientes da melhor forma possível. Percebe que não é uma imobiliária e como ele tem uma visão macro das coisas, mas ele vai a fundo no micro. Eu diria que vocês fazem uma curadoria dos imóveis mesmo e entendem cada, como psicólogos, inclusive, cada cliente. Porque assim como eu comecei a nossa entrevista, nosso bate-papo falando de sonhos, e eu repito, ter um imóvel próprio é o número um, tique número um de 99% da população que quer, que é o sonho principal. Sim. E você trabalha diretamente com isso. Exatamente. Você entende o mercado, você respeita a pessoa que está ali, porque ali é uma vida que tem outras vidas envolvidas, a família. Só para você ter uma ideia, a gente tem um estudo dentro do escritório de todos os imóveis que nós vendemos aí nos últimos 12 meses de alto padrão. E esse é um grande questionamento quando a gente vai captar. Os proprietários perguntam, poxa, mas você vai trazer um cliente exatamente no perfil? Porque já me trazem tantos clientes aqui e nunca dá certo. Só para você ter uma média, nos últimos 12 meses, todos os imóveis de alto padrão que nós vendemos, a média de clientes que nós levamos nos imóveis para visitar é de 3. Por quê? Porque quando nós entendemos o cliente, nós fazemos um pente fino antes, e sabemos se ele está preparado para comprar ou não, a gente não passeia simplesmente com o cliente. Então essa é a grande diferença da Duarte. Isso dá muito mais segurança para o vendedor, dá muito mais credibilidade para a gente. A médio prazo, isso com certeza muda o conceito. Entendeu? E aí está o ingrediente que é fundamental para qualquer negócio que se perpetue no mercado, que é confiança. Exatamente. E é isso que vocês geram, a confiança. Agora você falou do mercado de luxo, que eu gosto muito de falar, porque quando a gente fala em mercado de luxo, e chega no ouvido, na visão de quem ainda não pode viver com esse padrão de luxo, ele dá a possibilidade da pessoa sonhar. Se você não sonha, você não realiza. Você pode até sonhar e não realizar, mas se você não sonhar, não vai realizar. De forma alguma. Então existe todo um processo. Primeiro você sonha, e aí você vai ter ações, obviamente, para concretizar, mas precisa do sonho. Então é importante a gente falar desse mercado, que é um mercado respeitadíssimo, um mercado que parece redundante quando a gente fala que não tem crise. E a gente viu aí na pandemia, que loucura. Eu entrevistei a Cláudia Brandão, que é especialista em luxo, palestrante e de grandes marcas. E ela citou Prada, Chanel, Dior, essas marcas que a gente já sabe. Falou em luxo, a gente já... Exatamente. As primeiras que vêm na mente. E são marcas de empresas que não são necessárias, no sentido, é vestuário, mas quanto vestuário, a gente tá ligado à moda. E foi as empresas, um dos nichos de mercado que mais cresceu na pandemia. E vocês, como imobiliária, também. O mercado de luxo, quando a gente fala luxo, aquele conforto, aquela coisa que a gente quer viver no melhor da tecnologia, dos acabamentos, da localização, da estrutura, da arquitetura do lugar que você vai viver, cresceu muito. A gente deu mais importância ainda para o lugar que a gente vive. Exatamente. Muitas pessoas que tinham condições, mas elas não estavam dispostas a fazer esse investimento, guardavam para o futuro, ou investiam em outros setores. Ou só trabalhavam e não tinha tempo de aproveitar. Quando aconteceu, eles repensaram e falaram, poxa, eu tenho esse dinheiro parado, eu tenho 2, 3 imóveis, por que eu não vou me proporcionar uma qualidade de vida melhor? Eles fizeram essa reflexão
E isso impulsionou o mercado de luxo, em casas de condomínio e etc. Mas uma observação muito boa é que o mercado, de forma linear, em todos os segmentos, inclusive aqueles de baixo padrão e etc., eles deram uma alavancada. E essa é uma boa projeção para o futuro. Para quem ainda não está no mercado, para quem está de fora, a projeção é que ele continue crescendo, que ele continue se mantendo. Claro, agora de uma forma não tão veloz como estava, mas o crescimento, ele com certeza deve se manter. Mas também já mudou a percepção das pessoas, Exatamente. mudou a mentalidade das pessoas, mudaram, os hábitos são outros. Quando ele vai procurar um imóvel, ele é muito mais criterioso, Sim. ele olha com outros olhos. É a família dele, o maior bem Exatamente, que ele tem, exatamente. que vai morar lá. Vocês sigam o Duarte no Instagram, porque eu aprendo muito também com ele. Vejo as possibilidades de mercado aqui da nossa região, que isso é muito legal, e do jeito que você apresenta. E aí vocês vão ver cada imóvel que ele tem, cada imóvel que tem. Aí vocês vão entender o que é uma boa curadoria mesmo. E a qualidade, né, da apresentação dos imóveis é muito importante. Sim, muito importante. Isso é um respeito realmente Exatamente. com o lugar, que isso também já mudou. Antigamente a gente viu umas coisas, que foto é essa, né? Exatamente. Isso aí mudou muito. Muito. E é isso. Adoro conversar com você. Eu aprendo muito conversar com você. Um grande Não vejo a hora prazer, do nosso também. próximo bate-papo. Logo em breve. Então, Muito obrigada pela companhia. Sábado que vem estamos de volta. Empreenda mais. Oferecimento. Ozan, em respeito a você.